Olá, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo das reações químicas, examinando hoje as chamadas reações de deslocamento, ou simples troca. A primeira reação de deslocamento que a gente vai estudar é a reação de um metal com sal. Por exemplo, uma reação do seguinte tipo: você tem assim, sódio, Na0, sódio metálico, vai reagir com cloreto de zinco, ZnCl2. Essa reação vai ocorrer. Veja bem que o sódio é uma substância simples, está sozinho. Então, o sódio ele vai tentar arrancar o zinco daquela fórmula, trocar, substituir o zinco daquela fórmula e ficar com cloreto. E o zinco vai ter que ficar sozinho. Então, na verdade, o sódio, nós dizemos que ele desloca o zinco. Na hora que a reação se completa, aí forma-se NaCl, que é o cloreto de sódio. Logicamente, o zinco vai ficar sozinho, vai ficar assim, zinco zero, ou seja, zinco metálico. Após o deslocamento do zinco pelo sódio, você faz o balanceamento da equação, então vai ficar assim. A equação agora balanceada. 2Na0 mais ZnCl2 vai dar 2NaCl mais Zn0. Vamos agora examinar uma segunda reação. Cobre zero vai reagir com cloreto de zinco. Então, quem está sozinho é o cobre zero. Ele é a substância simples. E ele vai tentar arrancar o zinco daquela fórmula, ZnCl2. Bem, a pergunta é, o cobre consegue retirar o zinco da fórmula e tomar o lugar dele, como o sódio fez na equação anterior? Não, o cobre não consegue deslocar o zinco daquela fórmula, porque o cobre é menos reativo do que o zinco. Então, ele não vai conseguir retirar o zinco da fórmula. Com esses dois exemplos, a gente já está notando que existe uma competição entre os metais. Então, você tem metais mais reativos do que outros e alguns menos reativos. Então, qual é a fila de reatividade? A fila de reatividade, vocês têm uma tabela bem grande aí que mostra a sequência dos elementos mais reativos até chegar no ouro, que é o elemento menos reativo. Mas vai ter que decorar tudo? Bem, na verdade é muito difícil você conseguir memorizar tudo, mas grosso modo dá para você ter uma ideia. Por exemplo, você vai observar que no início os metais mais reativos apresentados na tabela são os seguintes: lítio, potássio, bário, cálcio, sódio, magnésio. Tá bom. Esses elementos são chamados metais alcalinos e alcalinos terrosos. Veja bem que o alumínio não é metal alcalino nem alcalino terroso, mas também é um metal bastante reativo. Ele aparece logo no começo da tabela. Tudo bem? Depois tem uma grande quantidade de metais, zinco, crômio, ferro, que até chegar no hidrogênio. O hidrogênio não é metal, mas nessa comparação é bom que você considere o hidrogênio como se fosse o metal para poder fazer a troca. Beleza. Aí depois do hidrogênio vem os metais chamados metais nobres: cobre, prata, mercúrio, platina, ouro. Tudo bem? Então você tem o seguinte: não dá para saber exatamente, eu acho que é muito difícil, mas você pode ter uma ideia bastante boa. Inicialmente, quais são os metais mais reativos? Alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Depois tem a grande maioria dos metais. Depois vem hidrogênio, que serve de parâmetro de comparação com os demais. E depois do hidrogênio, tem os chamados metais nobres, os metais de baixíssima reatividade. Então você vai decorar assim. Qual é a fila de reatividade? É quer dizer, alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio. Depois a maioria dos metais, hidrogênio. E depois do hidrogênio, os metais menos reativos. São chamados metais nobres. Entre esses metais, os mais importantes, os mais conhecidos são cobre, prata e ouro. Esses metais são chamados de metais nobres porque eles não reagem facilmente. Mas esses metais, eles são importantes porque eles acabam fazendo parte das principais joias. Então, quando você fala que tem um anel de ouro, aquele na realidade é ouro misturado com cobre, misturado com prata. Logicamente que o ouro está em maior concentração. O ouro, conhecido por ouro 18, é constituído de 75% em massa de ouro e 25%
em massa distribuído entre prata e cobre. Vamos ver então agora o exemplo 1. O exemplo 1 pede o seguinte: complete a reação. E tem assim, letra A, cálcio metálico, cálcio zero. Essa bolinha quer dizer que não está ligada a ninguém, é substância simples. Mais brometo de cobre 2, CuBr2, vai dar o quê? Vai haver reação? E a segunda reação, ouro sozinho, ouro zero. Mais NaCl, vai reagir? Será que o ouro consegue reagir com sal? Bem, isso que a gente vai ver agora. Vamos ver a primeira reação. A primeira reação, letra A, fala assim, cálcio. Veja bem que o cálcio é metal alcalino terroso, portanto é muito reativo, faz parte do grupo Au, certo? Vai reagir com brometo de cobre. O cobre, que é o metal que vai ser trocado, ele é um metal nobre, ele é um metal que está abaixo do hidrogênio nessa escala de reatividade. Então, o cálcio é mais reativo que o cobre. Sim, então o cálcio vai retirar o cobre da fórmula, nós dizemos que ele vai deslocar o cobre e vai tomar o lugar dele. Vai ficar então CaBr2, que se chama brometo de cálcio. E o cobre vai ficar sozinho, cobre zero, que é a substância simples que saiu dessa reação. Agora, a letra B é o seguinte, é ouro zero mais NaCl. Será que o ouro tem reatividade suficiente para deslocar o sódio? Lógico que não. O ouro é o final da escala, quer dizer que ele é um metal que ele praticamente não reage com ninguém. Por isso que a gente tem peças de ouro que ficam assim intactas durante muitos anos, sem sofrer nenhuma modificação. Basicamente ele não reage com ninguém. Então vai ficar assim, ouro consegue deslocar o sódio da fórmula? De jeito nenhum. Então essa reação não vai ocorrer. Vamos continuar examinando as reações de deslocamento, também chamadas de simples troca. Só que agora, em vez de nós usarmos um metal com um sal, a gente vai usar agora um ametal. Os ametais que normalmente participam desse tipo de reação são os halogênios. Quais são os halogênios? É flúor, cloro, bromo e iodo. Então vamos ver um pequeno exemplo. Cloro, Cl2, veja bem que o cloro é um ametal, e quando ele está sozinho, só os átomos de cloro, você chama de substância simples. Então, cloro, Cl2, vai reagir com iodeto de sódio, NaI. Será que o cloro, que é um ametal, consegue arrancar o iodo, que é o ametal, daquela outra fórmula? Bem, se o cloro for mais reativo do que o iodo, ele desloca o iodo. Isso vai acontecer de fato. E vai ficar então assim, NaCl. Quer dizer que no lugar do iodeto, agora você vai ter cloreto. Vai ter cloreto de sódio. E o iodo foi deslocado da fórmula, vai ficar formando uma substância simples, que é o iodo I2. Conclusão, essa reação ocorre porque o cloro é mais reativo do que o iodo. Então tem que saber qual é a fila de reatividade dos ametais. Lógico, tem que saber para saber quem é que desloca quem. Vamos pegar mais um exemplo. Cloro, Cl2, vai reagir com fluoreto de sódio. A pergunta é, o cloro consegue deslocar o flúor? Não, não consegue. O cloro não é mais reativo do que o flúor. Então, essa reação não vai dar em nada. Então, vai reagir um ametal que for mais reativo do que aquele ametal que faz parte da fórmula. Então, cloro é mais reativo do que o iodo, tá certo. E qual que é a fila de reatividade, então, dos halogênios? Bom, a fila de reatividade é o seguinte, flúor é mais reativo que o cloro mais reativo que o bromo, mais que o iodo. Vamos colocar também nessa fila de reatividade dos ametais o enxofre, que eventualmente aparece em alguma reação desse tipo. Vamos examinar agora o exemplo 2. No exemplo 2, você tem duas reações. A letra A diz o seguinte, cloro, Cl2 mais NaBr. Essa reação ocorre ou não ocorre? E a letra B, iodo, I2 mais NaBr. Essa reação ocorre ou não ocorre? Então vamos lá? Primeira reação, letra A. O cloro é mais reativo do que o bromo?
O cloro é mais reativo que o bromo e no final vai tomar o lugar dele, vai ficar cloreto de sódio e o bromo vai ficar sozinho, Br2. Substância simples, bromo, Br2. E a letra B? A letra B é iodo com NaBr. Será que o iodo consegue deslocar o bromo? Não consegue. Você pode dar uma olhadinha naquela lista de reatividades dos ametais. É flúor, cloro, bromo, iodo, depois enxofre. Mas entre bromo e iodo, o iodo é menos reativo que o bromo. Logo, o iodo não consegue deslocar o bromo, então essa reação não ocorre. Agora, para a gente dar um fechamento nessas aulas de reações químicas, vamos examinar algumas reações de importância especial, que são as reações com os carbonatos e os bicarbonatos. Os carbonatos reagem facilmente com ácidos. Eles pegam o íon H+, e se transformam em H2SO3, que é o ácido carbônico, que logo em seguida se decompõe. Então, os carbonatos, na presença de ácidos, vão se transformar em ácido carbônico, que na sequência se transforma em gás carbônico. Os bicarbonatos, também chamados de hidrogenocarbonatos, eles são idênticos aos carbonatos. Eles vão capturar um hidrogênio de um ácido, um H+, e também vão se transformar em ácido carbônico e depois, na sequência, vão se transformar em gás carbônico. Vamos ver o exemplo 3. Na letra A, você tem a reação entre carbonato de cálcio e ácido clorídrico. O carbonato de cálcio tem vários nomes. Ele é chamado de mármore, ele é chamado de calcário, vai depender do tipo de cristalização que ele sofreu. Vamos completar essa reação. Essa reação vai ser do tipo de dupla troca, ou seja, o cloreto vai se juntar ao cálcio e o carbonato vai se juntar ao H+. Ele vai formar o ácido carbônico, mas depois ele vira água e CO2. Então já estamos colocando água mais CO2. Essa é a letra A. E a letra B? Na letra B, você tem o seguinte sal, bicarbonato de sódio, que é um fermento muito usado domesticamente para fazer o bolo crescer, para fazer uma massa crescer. Então, a letra B é a reação de bicarbonato de sódio com ácido clorídrico. Bem, vai haver uma dupla troca. O cloreto vai ficar com o sódio e o bicarbonato vai ficar com H+. Aí vai formar cloreto de sódio mais H2SO3, que vai se decompor em água e CO2. Na hora que ocorre a decomposição do ácido carbônico, ele tende a escapar e então faz a massa crescer. Ele empurra a massa para ele poder escapar. E assim vai deixando a massa mais fofinha. Entre as reações mais importantes estão também as reações de sais de amônio com bases fortes. O amônio tem a fórmula NH4+. Um sal de amônio pode ser cloreto de amônio, pode ser sulfato de amônio e assim por diante. Bem, mas a reação que eu quero que vocês conheçam é a reação entre o amônio, qualquer sal de amônio, e o grupo OH, que caracteriza as bases. O que acontece? NH4 vai se juntar com OH-, vai formar NH4OH, que também se decompõe em NH3 mais água. E o gás amoníaco, que acabou de se formar, escapa e é facilmente reconhecido pelo seu cheiro. Vamos ver então o exemplo 4? O exercício é assim. Ele pede completar a reação do cloreto de amônio com o hidróxido de sódio. Muito bem, vai haver uma dupla troca. O OH vai se juntar ao NH4+, e o cloreto vai se juntar ao sódio. Aí vai dar NH4OH, hidróxido de amônio, mais cloreto de sódio. O hidróxido de amônio, por sua vez, se decompõe em NH3 e água. O NH3 é facilmente percebido pelo seu cheiro. E agora, a última reação que você deve conhecer é a reação com ácido nítrico, a fórmula HNO3.
O ácido nítrico ele é um ácido muito importante porque além dele liberar o H+, quer dizer que ele se comportar como um ácido como qualquer outro, ele funciona como sendo um oxidante. E isso dá reações diferentes em relação às reações dos ácidos comuns. Então é bom que vocês saibam o seguinte: o ácido nítrico pode agir como ácido e pode agir como oxidante. Quando ele está concentrado e ele age como oxidante, ele forma o composto NO2, dióxido de nitrogênio. E quando ele está diluído, ele forma o seguinte óxido, NO, mais conhecido com o nome de óxido nítrico. Examinando o comportamento do ácido nítrico quando ele reage como ácido, ou seja, como ácido ele reage como uma base. Por exemplo, ácido nítrico mais hidróxido de sódio. É um ácido e uma base. Então ficaria assim, H com OH vai dar água, a reação que a gente já conhece, e o Na com NO3, então vai dar água mais nitrato de sódio. Essa é uma reação de neutralização. Tudo bem, nada de especial. E quando ele reage com um metal, então, por exemplo, ácido nítrico com zinco. Então, o zinco desloca o hidrogênio. O zinco é um metal mais reativo que o hidrogênio, então ele é arrancado e vai formar o sal, nitrato de zinco, e vai liberar o gás hidrogênio, H2. Até aí, nada de especial. Mas ele pode também fazer uma reação com a prata, que é um daqueles metais nobres, que vem depois do hidrogênio naquela escala de reatividade. Vejamos inicialmente uma reação da prata com ácido nítrico concentrado. Aí vai dar o quê? Vai dar um sal, nitrato de prata, e além disso o ácido nítrico se transforma em NO2 e água. Pode conferir o balanceamento, está tudo certinho aí. Agora, se você usar ácido nítrico diluído, aí o produto da reação vai ser ligeiramente diferente. Quando ele fizer a reação com a prata, vai dar nitrato de prata mais NO mais água. Tem que fazer o balanceamento nessas equações, mas nada de especial. Conclusão: que o ácido nítrico, além de funcionar como ácido, ele também funciona como um oxidante enérgico, reagindo inclusive com aqueles metais chamados metais nobres. Agora, gente, é só fazer um pouquinho de exercício. Bom trabalho!